À medida que você for abrindo a sua Bíblia no Salmo 55, por favor, diga amém aí para eu saber quem achou e quem não achou, né? Esta noite nós vamos ver aqui um salmo de Davi. Nós sabemos que Davi foi um dos, podemos dizer, servos de Deus, mais parecido com qualquer um de nós aqui, irmãos. Porque Davi era um homem de fé, um homem que cria muito em Deus, mas também, vez por outra, falhava nas suas atitudes, assim como qualquer um de nós cristãos, amém? Salmo 55, a partir do versículo 1, diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não se escondas da minha súplica, atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo. Ou seja, ele lamentava aqui que gemia, irmãos, rugia. Versículo 3: por causa do clamor do inimigo e da opressão dos ímpios, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Ou seja, ele estava a todo instante, irmãos, aqui, na expectativa de ser assassinado. Ele estava sendo perseguido. Terrores de morte estavam sobre ele, amém? Versículo 5: temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Ou seja, isso aqui é normal para um homem comum que está aí sendo perseguido e procuram tirar-lhe a vida, né? Está angustiado, está com temor e tremor, né? Versículo 6: pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Amém, queridos? Pois bem, irmão, esse Salmo de Davi, o 55, é praticamente uma continuação do Salmo 54, né? Era um período em que o rei Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, que Saul procurava matá-lo, e ele se vê nessa aflição. Mas eu quero fazer uma pergunta aos meus irmãos esta noite. Quem já viu a expressão que diz o seguinte: Deus não dá asa a cobras? Quem já viu essa expressão? Rapaz, Deus não dá asa a cobra, porque senão... Pois esta noite, irmãos, eu quero fazer uma pregação parecida com esse título. O título da mensagem é: Deus não dá asa a crente, amém, irmão? Tem algum crente aqui esta noite? Pois a pregação é para nós, viu? Deus não dá asa a crente, e nós vamos entender por quê. Amém, queridos? Pois bem, irmãos, o livro de Salmos, né, tem 150 capítulos, 150 cânticos, ou como você queira. São 150 poemas espirituais, usados pela igreja desde o princípio das épocas, né? Ele foi usado até no segundo templo, depois que foi reconstruído como um hinário, era cantado lá no segundo templo. Esse livro de Salmos, irmãos, ele tem alguns temas predominantes, que são a oração e o louvor. Muitos dos salmos são como uma oração, assim como esse que nós acabamos de ler. Outros são como louvores a Deus, né? São vários os autores dos salmos que tem aqui, e alguns estudiosos creem que Davi, o rei Davi que escreveu esse salmo, ele escreveu pelo menos 73 salmos dos 150. Para a gente ver como Davi, né, era alguém assim, verdadeiramente inspirado, era alguém que verdadeiramente buscava Deus, né? E esse salmo aqui, irmãos, foi num momento de grande angústia de Davi, como eu já falei anteriormente. Estava passando uma perseguição, estavam querendo lhe tirar a vida. Eu sei, irmãos, que há pessoas aqui que não estão passando uma angústia dessa, não estão passando uma perseguição dessa, mas tem angústias que nos chegam ao coração, tem lutas
que nos chegam ao coração, irmãos, que verdadeiramente nós nos sentimos assim, perseguidos. Nós nos sentimos assim, pedindo a Deus que incline os ouvidos para nossas orações, porque nós nos sentimos angustiados, irmãos. Esse salmo aqui, Davi, ele estava escondido no território de Zif. E o pessoal de lá, os zifeus, foram entregar ele para Saul, dizer onde ele estava escondido. A gente for olhar, irmãos, esse texto está lá em 1 Samuel 23, a partir do versículo 14, ele é pouco tempo depois que ele estava na caverna de Adulão, que foi no capítulo 23 de 1 Samuel. Então era uma perseguição muito grande de Saul para tentar matar a ele. Aqui nesse momento dessa perseguição, Jonatas, o filho de Saul, vai até ele, fortalece ele, renova a aliança que tinha com ele. A gente pode ver isso lá no capítulo 23 de 1 Samuel, né? Então, quando Saul estava para pegá-lo aqui, quando ele escreve esse salmo, interessante é que Deus levantou os filisteus para ir contra Israel. E quando Saul já estava cercando Davi para pegá-lo, chega um mensageiro dizendo que os filisteus estavam indo contra Israel. E Saul tem que voltar. E Deus dá mais um livramento a Davi. Ou seja, essa oração aqui foi atendida. Amém? Mas nesse momento aqui, né, Davi, ele estava aqui sofrendo muitas percas consecutivas. Porque alguém que está fugindo, irmãos, ele perdeu a sua casa, ele perdeu o convívio da sua família, ele perdeu a sua paz, ele perdeu até mesmo o status que ele tinha lá em Israel, porque ele era saudado pelas ruas, né? Quando ele passava. Então ele perdeu todo o convívio com os amigos, com os familiares, ele estava sendo continuamente perseguido e Saul buscava matá-lo de toda maneira. Então você pode ver aqui que nesse contexto ele estava numa angústia muito grande. Tanto é que ele diz que a oração dele era um lamento, era um rujo, porque na realidade ele estava tão angustiado que ele gemia na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então eu quero analisar com você praticamente 3 versículos, que é o 4, o 5 e o 6. Perdão, é o 6, o 7 e o 8. Você está com a sua Bíblia aberta? Continue com a sua Bíblia aberta, ok? Então, o que eu quero analisar com você é que embora Davi seja um homem de Deus, ele tem falhas. E nessa oração aqui ele falhou grandemente com Deus nos seus pedidos. É isso que eu quero ver com você, porque é justamente isso que acontece comigo e com você quando nós estamos angustiados. É isso que acontece comigo e você quando nós estamos atribulados. Muitas das vezes, Deus não responde às nossas orações porque nós oramos erroneamente, oramos errado. Então, o primeiro erro de Davi aqui, nesta oração, irmãos, foi que Davi queria fugir da luta. Davi queria fugir aqui do meio desta batalha. Nós podemos ver que no versículo 6, pelo que disse, há quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Então, ele queria asas para fugir. E é por isso que Deus não dá asa a crente, amém? E nós vamos entender por quê, irmãos. É por isso que Deus não dá asa a crente. Ele queria, primeiro erro dele, irmãos, é que ele queria fugir das lutas. E é isso que acontece comigo e você, quando nós somos oprimidos por pessoas más, quando nós somos oprimidos por forças espirituais, ou quando nós somos até mesmo confrontados com situações e lutas do dia a dia, que muitas das vezes nos chegam e vêm em forma de preocupação e ansiedade, irmãos. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos fugir
e encontrar alívio e descanso. Nós queremos sair do meio daquela batalha, do meio daquela luta, do meio daquela dificuldade, do meio daquela aflição, e nós muitas das vezes dizemos até aquela velha frase, que eu queria sumir daqui, que eu queria deixar essa peleja, que eu queria ir para longe desse problema. E era justamente isso que estava acontecendo com Davi. Ele queria sumir dali. Ele estava cansado. Ele estava sendo oprimido pela circunstância. E a vontade dele era fugir. E é nesse momento que ele diz: como eu queria ter asa como de pomba, eu ia para bem longe daqui. Eu fugiria daqui. Eu voaria daqui. Amém, queridos? Então, é isso que ele diz aqui, irmãos. Mas nós podemos ver isso em toda a Bíblia, irmãos. Homens de Deus, mulheres de Deus, que passam pela mesma situação. Por quê? Porque nós somos humanos. É o que eu e você passamos. Foi assim que aconteceu com o profeta Jeremias. Também desejou isso no meio da luta. Quando nós vemos lá em Jeremias 9:2, ele diz o seguinte: por quê? Porque o povo de Jerusalém tinha se voltado contra Deus, perseguia o profeta, não queria nada com Deus. Aí o profeta se volta para Deus e diz assim: quisera Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Ou seja, Jeremias diz assim: quisera eu tivesse aí uma pousada no meio do deserto, porque aí eu ia para lá. Aí ele continua dizendo assim: então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. O que ele está dizendo? O povo era adúltero contra Deus, tinha traído Deus. Então, Jeremias, no meio daquela situação, ele mesmo diz: como eu queria ter uma estalagem lá no deserto. Eu queria sair daqui do meio dessa cidade. Eu queria fugir. Eu queria ir embora do meio dessa situação, dessa circunstância. Quantos estão entendendo? A gente vê também, irmãos, na vida de Jacó. Só que Jacó não só desejou, como ele empreendeu a fuga. Quando ele rouba ali a primogenitura do seu irmão Esaú, o irmão tenta matá-lo, o seu pai, o envia, Isaac o envia para a casa de Labão. Ele foge, irmãos. Ele vai morar com Labão, seu tio, tentando fugir do problema, tentando fugir da situação. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você esta noite, irmãos, que esse desejo que a gente tem de querer fugir do problema, não adianta, irmãos, porque aonde a gente estiver, o problema vai com a gente, irmãos. Foi isso que aconteceu também com Jacó. Ele fugiu, mas o problema foi com ele, porque o problema, a gente não se livra facilmente assim, e muitas das vezes, irmãos, o problema não está no lugar, mas o problema está em nós, irmãos. E às vezes não é o lugar, às vezes é em nós, irmãos. Amém? Foi assim com Noemi também, irmãos. Noemi estava passando uma luta, uma peleja de fome em Jerusalém, que quer dizer casa do pão. E ela vai, não aguenta a luta, ela e seu esposo, e vão para uma terra chamada Moabe. Moabe, nós sabemos que é o nome de um dos filhos de Ló, que foi feito de incesto. Ou seja, Moabe quer dizer família de um pai. Quer dizer que tem uma marca de maldição neste nome. E eles saem da casa de pão e vão para a casa da maldição. E depois vem e volta novamente para Jerusalém. Porque às vezes, irmãos, não é só mudar de lugar. Não é só fugir da situação, irmão. Não é só isso, Quando Deus não muda as coisas, é porque Ele está querendo mudar a nós primeiro. Às vezes a situação está apertada, às vezes a luta está grande, às vezes a aflição está grande, mas Deus deixa permanecer, porque Ele quer mudar alguma coisa em nós, em primeiro lugar. Depois Ele muda a situação. E foi o que aconteceu com Jacó, irmãos.
Porque Jacó, quando foge, ele, no meio do caminho, ele deita a cabeça num travesseiro de pedra, ele tem um sonho maravilhoso, ele vê uma escada que liga a terra ao céu, e ele vê anjos subindo e descendo, e ali ele tem uma promessa do Senhor, irmãos, mas ele vai para Labão, ele passa 20 anos na lapada, sendo enganado, sendo explorado por Labão, e quando ele volta, irmãos, é aqui que eu quero falar com você, porque às vezes não adianta a gente fugir, enquanto a gente não resolver as questões do passado, porque Jacó fugiu, passou 20 anos fora, e somente depois de 20 anos, quando ele volta, que ele vai resolver a situação, é que Deus vem confirmar o sonho na vida de Jacó. Aí, Jacó ele fugiu, mas no final ele não pôde evitar o encontro com Deus, o encontro com a família e o encontro com ele mesmo. E aí a situação veio mudar, porque não é só fugir, irmãos, e é assim que Deus faz. Não adianta nós pensarmos em fugir da situação, do problema, porque Deus quer trabalhar conosco, quer resolver a nossa vida no meio do problema, irmãos. Amém, queridos? Vamos voltar para Davi. Então Davi estava desesperado, cansado da perseguição, e aí Davi pede asas para fugir para longe. Ele quer sumir, ele quer ir embora dali, mas como eu falei para os meus amados irmãos, Deus não dá asa a crente, irmãos. Em primeiro lugar, porque Davi estava categoricamente errado na sua oração. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente fuja das lutas. Deus não quer que a gente fuja das provações. Deus não quer que a gente fuja das perseguições, das adversidades da vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque pelo contrário, Deus nos capacita e nos dá força para enfrentar e vencer os obstáculos da vida. Aleluias! E Deus está falando com alguém aqui esta noite. Não é fugir, é ficar e lutar, porque Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar um novo ânimo, Deus vai te dar direção para você vencer esta luta, porque Deus não dá asa a crente. Você não vai fugir, você não vai voar, você não vai para longe, você vai ficar e vai vencer essa luta. Deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite, meu irmão e minhas irmãs. Deus não vai te dar asa, Deus não vai livrar você do problema, Ele vai te dar força para você vencer o problema. Deus não vai te dar outro marido, não. Ele vai te dar sabedoria, e você vai ganhar esse marido para Cristo. Deus, Ele não vai te dar outro filho, não. Deus vai te dar discernimento, sabedoria, para você criar o seu filho, instruir, aconselhar nos caminhos do Senhor, e ele vai ser uma bênção na tua vida. É assim que Deus faz, meus irmãos. Deus não vai te dar outro emprego, não. Ele vai te dar vitória, te abençoar, é neste emprego. Amém ou não amém, irmãos? Deus, Ele não vai te dar outra igreja, Ele vai te abençoar, é na igreja que você está. É assim que Deus faz. Não é fugindo dos problemas, não. Não é fugindo das lutas, não. Deus não livrou Sadraque, Queria fazer um teste com vocês, viu? Ver se vocês estão participando da escola bíblica mesmo, viu? Pois bem, irmão, Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram livres da fornalha ardente, de maneira nenhuma, irmãos. Deus não livrou eles. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, não. Deus não livrou Paulo e Silas de açoites e prisão. Deus não livrou Jesus da morte. Deus permitiu que eles passassem por tudo isso. Mas tem um porém, irmãos, tem um detalhe, irmãos. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram dentro da fornalha,
mas lá tinha um quarto homem com eles, e não deixou que eles se queimassem, e que nem saísse fedendo uma fumaça. Ele estava lá com eles. Daniel foi para a cova dos leões, mas lá tinha um anjo que fechou a boca dos leões, irmãos. Olha, Paulo e Silas foram açoitados na prisão, mas à meia-noite ali tremeu e eles foram livres. Jesus foi para a cruz e morreu, mas no quarto dia, no terceiro dia, ele ressuscitou, porque é assim que Deus faz. Ele não livra do problema, mas ele está conosco no problema. Você não vai voar para longe, você não vai fugir do problema, porque mesmo que você esteja passando esse problema, Deus está contigo no meio dessa luta. Não é fugindo, irmãos, de maneira nenhuma. Deus está conosco, é no meio da luta, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? O Senhor, irmãos, Ele pode até permitir que a tempestade chegue nas nossas vidas, mas vai chegar um momento certo, que Ele se levanta e Ele acalma toda a tempestade das nossas vidas. Jesus sempre está conosco. Pode ser qualquer os momentos de luta. Não desista, não fuja do problema. Às vezes a gente pergunta assim, mas por que Deus permite que eu passe tanta luta? Por que Deus permite que eu faça coisas que não está dentro da minha capacidade? Eu não consigo, faz tempo que eu tenho lutado com isso, faz tempo que eu tenho batalhado por isso, e a situação não muda, a dificuldade continua a mesma. Eu me lembro muito bem de uma ilustração que tem, que eu acho que eu já falei aqui para os irmãos, de um homem que pedia para Deus que fortalecesse ele, e Deus vai e aparece a esse homem, e manda que ele vá a um determinado lugar, e tire aquela pedra daquele lugar. E o homem, como era muito obediente, temente a Deus, e ele começa a tentar empurrar essa pedra, e tenta um dia, tenta 2 dias, tenta 3 dias, tenta uma semana, e ele quer desistir da luta. Ele diz: eu não vou conseguir transportar essa pedra, eu não vou conseguir deslocar essa pedra, Senhor, eu preciso de força, Senhor, eu preciso de força. E Deus diz: empurre a pedra, você vai conseguir. Passa o tempo e aquele homem não consegue empurrar aquela pedra, e um dia ele chega para Deus e diz: Senhor, eu desisti, eu não aguento mais esse peso, eu não aguento mais, minhas mãos estão feridas, eu estou cansado, é muita luta, e eu estou querendo do Senhor é força. E Deus vai e olha para ele e diz assim: olha para o teu corpo agora. E o homem vê que as pernas dele estão fortalecidas, ele está musculoso, ele agora está fortalecido, porque toda vez que ele botava força para empurrar aquela pedra, ele estava tratando do seu corpo, estava fazendo um exercício físico, estava se fortalecendo. E quando ele olha para o seu corpo, ele entende o que Deus queria fazer na vida dele. Você estava pedindo força, agora você é forte. Você não estava pedindo força, agora você tem força. Talvez esse problema que você está tentando, lutando, batalhando há muito tempo, você está dizendo: Senhor, mas eu não quero isso, eu quero é isso. Mas Deus está te tratando dessa maneira, Deus está trabalhando com você dessa maneira. Depois você vai entender porque você está passando por essa luta. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Às vezes a gente não compreende. E Davi queria voar dali, Davi queria fugir dali, mas Deus não dá asa a crente. Amém? Fala para o teu irmão para ele não esquecer: meu irmão, fique no meio da peleja, Deus não vai te dar asa não. Você não vai fugir daí não. Você vai lutar, você vai vencer. É Deus quem vai te capacitar. Primeira oração que Davi fez, errada, queria voar dali. Aí no versículo 7 ele diz o seguinte: eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. É a outra oração que ele faz que não está correta. Ele queria fugir do problema, mas queria ir para o deserto. E é algo que nós devemos também, irmãos, ter cuidado, porque deserto não é lugar de refúgio, deserto não tem amigo, deserto não tem frio, ou melhor dizendo, não tem sombra, refrigério. Deserto de dia é quente, de noite é gelado, é verdade.
mas não é lugar de ninguém ficar. Lá não tem água, lá não tem amigos, lá tem animais peçonhentos. Então não é lugar que a gente possa pedir para fugir. Amém? Às vezes a gente está orando errado, irmãos. Deus não quer que você venha fugir, e muito pior que você fuja para o deserto. E aí está o problema de muito crente, irmãos, que muito crente, na hora da luta, da peleja, está buscando deserto. Muito crente, na hora da luta e da dificuldade, ele se isola, ele vai para onde não tem ninguém, ele não quer contato com ninguém. E aí, irmãos, ele começa a entrar numa bola de neve, porque aí quando você se isola, irmãos, você se distancia do corpo de Cristo, você se coloca num lugar solitário, você vai para um deserto, literalmente, você está aí abrindo uma porta, irmãos, porque quando a gente se isola, e você que talvez já tenha assistido muito documentário aí, de animais da África, eu gosto muito de assistir, mas minha esposa, a gente vê muito bem como é que acontece. O leão, ou qualquer predador, quando quer atacar um rebanho, ele espera que um deles se distancie do rebanho, que fique sozinho, ou mais frágil, e aí eles vão e atacam ferozmente. E é assim que o diabo faz, irmãos, quando nós nos afastamos do meio do rebanho, quando nós nos afastamos do corpo de Cristo, é tudo o que o diabo quer, irmãos, é tudo o que ele espera de nós, porque quando a gente está longe da igreja, não vai ter, você não vai se alimentar espiritualmente, você vai se enfraquecer espiritualmente, você não vai ter a comunhão com os irmãos, você não vai unir forças em oração com os irmãos, você não vai ouvir uma palavra que Deus vai falar com você e com a sua vida. E quando a gente se isola, irmãos, do corpo de Cristo, quando a gente se isola, irmão, da igreja, aí vem o esfriamento espiritual. E aí também há uma outra porta aberta, irmão. A gente vai se distanciando de Deus, a gente vai se distanciando das coisas espirituais, a gente vai se distanciando daquilo que verdadeiramente nos mantém em pé. E aí abre uma porta, e aí muitas vezes entra a maldita depressão, irmãos. Porque as pessoas se isolam, querem ficar num quarto escuro, não querem ter contato com ninguém, não querem ouvir palavra, não querem ter visita, não querem nada com aquilo que possa lhe tirar daquela situação. E aí você vai para o deserto. Mas deserto não é lugar de crente morar, irmãos. E é por isso que Deus não dá asa a crente. Porque se Deus desse asa a crente, muitos crentes queriam fugir do problema e iam ficar em desertos. Amém, irmãos? Mas Deus, Ele não quer que a gente fique em deserto. O que Deus tem para nós na hora da luta, irmãos, não é deserto seco, não é deserto solitário, mas o que Deus quer para a gente é refrigério, e um refrigério maravilhoso da sua santa presença. É isso que Deus quer para nós. Abra a sua Bíblia aí. Vamos para um outro salmo, Salmo 46. O que Deus quer de nós, irmãos, não é que a gente fuja para deserto, mas Deus quer que a gente vá para o refúgio melhor que tem. Vamos ver aí, quantos acharam o Salmo 46? Vejam bem o que o salmista fala do lugar melhor da gente estar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo qual não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E é de lá que vem o nosso refrigério, hein? É de lá que vem o nosso refrigério. É desse rio maravilhoso.
Deus, versículo 5, está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar a guerra ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é o socorro bem presente na angústia. É para lá que nós devemos correr. É para lá, é para o seio do Senhor, para a segurança do Senhor, e não para deserto, meu irmão. Não é para deserto, é para Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, que é a nossa segurança, que é o nosso socorro bem presente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os meus amados irmãos. Os irmãos que estão sempre ligados com as notícias, principalmente do mundo evangélico, do ano passado para cá, irmãos, eu estou abismado com o que eu tenho visto, irmãos. Eu nunca vi tanta notícia de pastor se suicidando, irmãos. Eu sei que isso, há uma operação satânica por trás disso tudo. Eu sei que tudo isso é uma operação satânica. Agora, recente, foi uma mulher, né? Aliás, foi duas seguidas, duas pastoras, aí que se mataram, do final do ano passado para cá. Irmãos, eu sei que essas pessoas passam lutas, são seres humanos, mas é justamente isso que acontece, irmãos. Elas buscam o deserto. A gente sabe que há doenças da alma que são seríssimas para ser tratado verdadeiramente. E eu estou até pensando em dar uma doutrina, 2 ou 3 seguidas com relação a isso, que há muitas pessoas, irmãos, que não estão feridas fisicamente, mas da alma. A alma ferida, e isso é complicado, irmãos. E eu estou pensando em pregar sobre isso. E isso leva essas pessoas a se isolar de uma maneira tal que não é mais a palavra de Deus, não é mais a Bíblia que ocupa o seu pensamento. Porque ela entra numa caverna escura e ela só ouve uma voz, que é o caminho e o atalho mais fácil, que é vá para o deserto e dê um jeito definitivamente nesse problema. E o jeito não é esse, irmãos. O problema não é esse. Esse problema gera um problema maior e sem solução, porque vai gerar um problema eterno, que não haverá mais solução. Então, muitas das vezes, irmãos, as pessoas entram neste redemoinho espiritual, físico, porque é um desgaste emocional, mental, e as pessoas querem fugir, querem se isolar. Vem a depressão, né? Mas nós devemos, irmãos, fugir disso e nos acolhermos no lugar melhor que a gente pode ir, que é o Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza. É em Deus. Mesmo que a gente não tenha força em meio à luta, mesmo que a luta seja muito grande, irmão, se ajoelhe, nem que seja só para chorar. Olha, irmão, procura um lugar, fala com Deus, nem que seja só se derramar na presença de Deus, porque Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu coração. Mas a palavra que eu tenho para você esta noite: não desista, continue lutando, continue batalhando. Deus, Ele não está ausente. Deus conhece a tua vida, Deus conhece a situação que você tem passando. Deus, Ele é Deus, irmão, e você é um filho de Deus, você não é um qualquer. Não escute a voz de Satanás
dizendo que não tem ninguém por você, que você não é ninguém, que essa luta não tem jeito. Não escute isso, porque você é um filho de Deus e Deus lhe ama com todo o amor que Ele poderia ter. Não desista, de maneira nenhuma. Aí eu olho para a vida de alguns homens de Deus, que poderiam ter desistido, mas não desistiram. Josué, quando Moisés morreu, a luta era grande, sem experiência, pegou um povo grande, batalhas, mas ele não desistiu, e as muralhas caíram por terra, irmãos. Eu conheço, irmãos, a vida de Gideão, que foi lutar com um grande exército, mas só tinha 300 pessoas com ele. Mas ele não desistiu, ele foi, e ele venceu a guerra. Eu conheço o irmão Elias, que mesmo sozinho, enfrentou 450 profetas de Baal, e venceu a peleja, irmãos. Eu conheço o irmão Jesus, que não fugiu da cruz. E é por isso que eu e você estamos aqui esta noite, irmãos, porque foi através da cruz que Ele nos garantiu a salvação, porque Ele não fugiu, Ele não desistiu, e você e eu, nós podemos ver na vida desses homens a nossa luta, e nós não vamos fugir em meio à luta. Não fuja, confie em Deus, porque no final de tudo é a vitória garantida pelo nome santo de Jesus. Então, meu querido, esta noite, não peça mais asas a Deus para fugir, porque Ele não vai dar asa para você fugir, mas peça forças para você enfrentar essa peleja, enfrentar essa luta, esse obstáculo. Aí você vai dizer, como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá um novo ânimo, é Ele que nos dá uma nova direção, é Ele, irmãos, que quando a gente está tão fraco no meio das lutas, é Ele que nos dá um novo vigor. É só Deus, amém? Eu quero concluir lendo um texto para você que está em Amós 5,19. Se depois de toda essa pregação aqui você ainda está pensando em fugir, viu? Se você ainda está pedindo asa a Deus, eu quero ler esse texto para você que está em Amós, capítulo 5, versículo 19, que explica muito bem para os que querem fugir e correr das lutas. Diz assim: pois é como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com o urso. Já pensou fugir de um leão e se encontrar com o urso? É isso para quem foge da luta. Ou como se entrando numa casa e se encostasse à parede e fosse mordido de uma cobra. Ou seja, aquele que busca fugir, muitas das vezes, irmão, procura um problema maior. O camarada quis fugir de um leão, encontrou foi um urso. Ele quis fugir para dentro de casa e foi mordido por uma cobra dentro de casa. A saída não é fugir. Amém? Tem alguém ainda pedindo asa aí esta noite? Não, né? Não fuja, irmão, de maneira nenhuma. Não há como fugir do problema. Não há como fugir dos desafios da vida, irmãos. Como servo de Deus, nós podemos contar com a ajuda dEle, de Deus. Enfrente as lutas com coragem, determinação. Porque, irmãos, o nosso poderoso Deus, Ele vai nos garantir a vitória, como diz lá em Romanos 8:37, que em Cristo Jesus nós, como é que diz? Somos mais do que vencedores. Rapaz, aqui, parabéns, viu? Os irmãos estão afiados na escola bíblica. Por outro lado, irmãos, Davi, como um servo de Deus, estou concluindo, embora com as suas falhas, embora com seus defeitos, embora com essa oração que nós podemos dizer que não foi do agrado de Deus, Deus não permitiu que ele fugisse da luta,
Mas Deus deu vitória a Davi em meio à luta. Mas mesmo assim, ele procedeu da maneira correta. Quando a gente olha, você está com a sua Bíblia aberta aí, Salmo 55. Quando a gente olha aqui, irmãos, a postura de Davi, a gente vê que no versículo 16, mesmo em meio à luta, o que ele diz? Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Versículo 17, de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Em meio à luta, em meio à dificuldade, cansado, irmãos, mesmo pedindo para fugir dali, Davi orava de tarde, de manhã e de noite, crendo que Deus ia ouvir a sua voz. E por final, irmãos, Davi, no versículo 22, ele dá a resposta para nossas ansiedades. Ele diz o que? Ele diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Esta é a solução, irmãos. Não é fugir. Pedro também diz isso, lá em 1 Pedro 5,7, se não me falha a memória. Lançar as nossas preocupações sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. É desta maneira que o crente deve proceder. E a gente vê aqui nesse versículo 22, que o homem é exortado a fazer uma coisa, o que é lançar sobre o Senhor. E aí Deus fará duas coisas. O que é que Deus fará? Ele te susterá e não permitirá que você seja abalado. Deus só quer que a gente faça uma coisa, é lançar sobre Ele a nossa dificuldade, a nossa luta. Mas é lançar mesmo, irmãos. O que acontece, irmãos, que não existe promessa sem condição. Isso aqui é uma promessa para os crentes, é lançar sobre Deus as dificuldades que Ele vai cuidar de nós. Mas o que que acontece? É que nós temos o hábito de focar na promessa. Não, Deus vai me sustentar e Deus não permitirá que eu seja abalado. É verdade, mas tem a minha parte. Eu tenho que lançar sobre Ele. Mas é lançar e deixar lá. Agora nós, irmãos, cristãos, às vezes nós não cumprimos essa nossa parte. Nós não lançamos sobre Jesus e não descansamos. E a gente fica querendo lutar com as nossas lutas. E aí quando não se cumpre isso aqui, que Deus sustenta e que Deus não permite que o justo seja abalado, aí a gente às vezes fica murmurando e fica reclamando. Mas a solução é essa. É lançar sobre o Senhor a tua dor, a tua dificuldade, a tua luta, a tua aflição. Lança sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem seus ouvidos inclinados para o nosso clamor, porque Deus é Deus, irmão. Deus tem cuidado de nós. Confie no Senhor, confie de todo o teu coração. Essa luta vai passar, essa peleja vai cessar. Deus é Deus, Deus é Deus, e Ele vai dar uma ordem no momento certo. Somente os que creem glorificam o Senhor aqui esta noite. Fica de pé, exaltando o nome santo do Senhor. Aleluias. Coloca a mão no teu coração. Glórias a Deus. Aleluias.